eu vou começar pela chegada do Manga no Botafogo, né? O Manga chega em 1959, veio do Sport Clube do Recife, mas o Manga começou... antes de mais nada, né? Por que do apelido Manga? Se você for à Wikipedia, ou Wikipédia, dependendo da sua chinfra, né? Se você quiser gastar uma onda, tu vai lançar um Wikipedia. Você já vai ver de cara uma bobagem lá. Diz que o Manga adotou esse apelido em homenagem ao goleiro Manga, que foi do Santos, que jogou no Bom Sucesso, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O Manga é Manga, porque ele adorava Manga, ele e os irmãos, tanto que um dos irmãos do Manga chamava-se Manguito, e o Manga virou Manga e passou a jogar no juvenil do Sport Clube do Recife. Né? E em 1955, olha que coisa curiosa, o Manga esteve aqui no Rio de Janeiro, no Clube de Regatas Vasco da Gama. É isso aí, ele foi fazer um teste de 2 meses, acabou jogando pelo Expressinho do Vasco. Reza a lenda que recebeu um dinheiro lá para poder ficar esses 2 meses e uma dentadura. E aí que depois desses 2 meses ele acabou voltando para Recife. A gente não sabe se realmente houve algum problema em relação a acerto financeiro ou se a dentadura não encaixou. A gente realmente jamais vai saber essa história. Ele volta para o esporte. E a partir do momento que ele passa a ser profissional, ele era reserva de um goleiro icônico lá, chamado Carijó, após assumir o posto de titular, um abraço não teve para mais ninguém, o Sport ganhou uma lenda também. O Manga foi campeão pernambucano, arrebentou, o futebol nordeste conhecia, e o Botafogo foi buscar o Manga, que chega em 1959. Antes de eu passar para o meu amigo Marcelão, quando o Manga chega, ele já impressiona os repórteres, né? Porque naquela época, um sujeito com 1,86 m tem sempre alguma discordância, né, em relação à altura. Tem gente que coloca o cara com 1,90 m, 2,5 m. Aliás, o Manga ele foi logo abraçado pelos companheiros, abraçado no sentido de bem recebido, e já arrumaram logo o apelido, né? Quando ele chegou, ele já tinha o apelido de Manga, né? E deram um apelido para ele de Jack Palance. Jack Palance era um ator, um ator americano de origem ucraniana, né? Enfim, o cara, que além de um cara alto, ele era forte, ele não era aquele varapau, né? Então os caras ficaram impressionados. E o Manga chega já com status para assumir a titularidade. E aí eu passo a bola para o Marcelão. Conta aí, Marcelo. Pois é, ele estreou dia 18 de julho contra a Portuguesa do Campeonato Carioca, foi 2-0 o Botafogo. Depois jogou contra o Bangu, isso o Edu vai falar melhor do que eu. Jogou mais um jogo e foi para Recife, num amistoso contra o Sport, de onde ele veio, o Botafogo ganhou de 6-0. Isso fazia parte do pagamento do passe do Manga, né? A renda deu mais de 500 mil cruzeiros. Para vocês terem ideia, a arquibancada aqui no Maracanã era 34 cruzeiros. Se o preço fosse igual ao daqui, eu acho que não, talvez lá fosse mais barato. O público seria mais ou menos de 15 mil, pouco mais de 15 mil. Deve ter dado mais lá, né? Que lá devia ser mais barato o ingresso. E aí, teve esse amistoso contra o Sport e volta para o Carioca. O Edu sabe contar melhor essa história aí de 0-0-0-0 contra o Botafogo. Pois é, rapaz, o cara volta desse amistoso contra o Sport, né? Como o Marcelão falou, fazia parte da negociação, da transação para a vinda do Manga. E o curioso é o seguinte, que ele estreou, como o Marcelo falou, contra a Portuguesa, sem sofrer gol, veio o segundo jogo, também não sofreu, no terceiro também não sofreu, veio o quarto, também não, veio o quinto, também não. O Manga só vai sofrer o primeiro gol no jogo contra o América, no 6º confronto, e com um pequeno detalhe, aos 45 do segundo tempo. Ele sofre um gol aos 45, o que significa, pela matemática aplicada, que ele ficou 540 minutos de cara. Vamos botar 539? Vamos botar ele tomando um gol aos 44, com 539 minutos sem sofrer um gol sequer. Então, assim, o Manga era realmente... Já deu... As primeiras cartas já foram aquelas, né? Para falar, opa, tá chegando um cara diferente aí.